Olá pessoal, tudo bem? Então, comentar um pouquinho aí sobre o material, esse que eu mandei para vocês, material novo, né? Que é sobre gêneros literários. Tá? Então eu coloquei aí no grupo o material para vocês copiarem para o caderno, né? E coloquei lá no Google Drive também, né? Então vai ficar da mesma maneira como os outros, né? Eu coloco lá uh, com a data, né? Em que eles são postos lá na minha pasta para não haver confusão, tá? Bom, então assim, ó, gêneros literários. Bom, então assim, ó, da mesma maneira que as palavras, quando a gente estuda gramática, elas são classificadas conforme suas características, os textos literários também são classificados conforme suas características. Bom, então assim, ó, essa classificação que vocês têm aí no material é uma classificação bem tradicional, tá? Então, os gêneros literários são classificados em gênero narrativo ou épico, gênero lírico e gênero dramático. Bom, então assim, ó, o gênero narrativo ou gênero épico, né? Então ele é aquele gênero em que entram, né, as narrativas. Hoje se prefere usar o termo gênero narrativo, porque ele soa mais atual. Gênero épico, ele soa algo mais antigo. A gente tem que entender que essa classificação é uma classificação muito antiga. Ela remonta à época lá do Aristóteles, que é considerado, inclusive, o pai da teoria da literatura. Tá? Então, na época, as narrativas que nós tínhamos eram as epopeias, como a Ilíada, a Odisseia, né? Só que hoje não existem mais epopeias. Então o gênero textual, digamos assim, que substituiu a epopeia, a gente diz que é o romance, né? Tá? Então, hoje os gêneros narrativos que nós temos, romance, novela, conto, fábula, tá? Então esses são os gêneros narrativos. Bom, o que caracteriza basicamente um texto literário que se enquadra nesse gênero narrativo? Basicamente ele possui personagens, enredo, narrador, tempo e espaço. Basicamente é isso. Tá? Então, uma narrativa pode ser, tá, em prosa, que é o mais comum hoje, ou poderia ser também uma narrativa inverso, como eram as epopeias lá, com a Ilíada e a Odisseia. Então, basicamente, ela tem um enredo, né? Então, a gente tem um conjunto de ações, né? De ações que vão se desenvolver, né, até lá um ponto final, né? Até o momento final. Então, basicamente, gênero literário narrativo é isso. Então, conjunto de acontecimentos e fatos, né, que vão se desenvolvendo, né, conforme a trama, né, tem um início, meio e fim. Tá? Basicamente é isso. Então, romances, contos, novelas, fábulas, tá? Hoje são os gêneros literários que se encaixam, né, como gêneros narrativos. Bom, sobre o gênero lírico. Então, o gênero lírico seria basicamente a poesia lírica, tá? Então, o gênero lírico vocês vão encontrar mais na poesia. Então, lírico se caracteriza por falar de si mesmo, falar sobre emoções, tá? Então, ele é algo extremamente subjetivo, tá? Então, isso é o que fala os gêneros. Essa é uma característica do gênero lírico, tá? Quando nós estudarmos agora ali, mais adiante, trovadorismo, lá com as cantigas, então, e a gente vai falar então, né? Sobre lírico, a gente fala sobre eu lírico, né? O eu lírico é a voz que fala na poesia, né? Para não confundir com um autor ou escritor, né? Autor ou escritor é o sujeito de carne e osso, né? E o eu lírico, no caso, é a voz que fala no poema, tá? Então, eu lírico, basicamente vocês vão encontrar na poesia. Então, característica
do gênero lírico? Falar sobre emoções, né? Sobre algo que está no interior, né? Do indivíduo. Tá? Isso seria o gênero lírico. E gênero dramático? Bom, gênero dramático, então, seriam aqueles textos para serem encenados. Tá? Por exemplo, uma tragédia. Tá? Um exemplo bem claro, Shakespeare. Tá? Se vocês pegarem lá as obras de Shakespeare, Hamlet, Macbeth, tá? Rei Lear, enfim, tá? Vocês vão notarem já assim de cara que ele, inclusive visualmente ele é diferente. Por quê? Porque no gênero dramático ele não tem narrador. Né? Nós temos só os personagens, né, dialogando. Né? Aparece a fala de um personagem, logo diante aparece a fala do outro personagem. Tá? Então nós não temos um narrador. Diferentemente do texto, dos gêneros referentes aos textos narrativos, tá? Então nós não temos narrador. O que acontece? A voz é tomada pelos personagens, tá? Então se tu pega um texto do gênero dramático, na hora a gente já vê assim a diferença, né? Então tu já vê assim visualmente, tu vê ali que tem um personagem, tem a fala dele, aí abaixo aparece o outro personagem, a fala dele, e assim vai indo, tá? Então, esses textos eram para serem encenados, em atos, tá? Então, por isso que a gente diz que ele é um gênero diferente, tá? Basicamente, ele tinha esse propósito de ser encenado, tá? Em peças de teatro, tá? Tanto é que chamam de gênero dramático ou gênero teatral, certo? Então, basicamente, são essas três classificações, né, que nós fizemos. Então, gênero narrativo ou épico, gênero lírico e gênero dramático. No gênero dramático, basicamente, nós temos a tragédia, a comédia, tragicomédia também, a farsa, o auto, né? Depois, quando nós fomos trabalhar lá ainda em literatura com Gil Vicente, por exemplo, a gente vai trabalhar então com o Alto da Barca do Inferno, então é um gênero dramático também, tá? Então basicamente era isso, certo? Então tá, pessoal, copiem aí, até o próximo.